Meus irmãos, abram suas Bíblias. Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura dos versos que vão do número 7 até o verso número 12. Capítulo 1 de Efésios, do número 7, versículo número 7, até o versículo número 12, dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler, peço que você acompanhe na sua Bíblia, depois estaremos pedindo mais uma vez a misericórdia de Deus sobre a explicação e a aplicação da palavra do Senhor em nossas vidas. Efésios, capítulo 1, versículos do 7 ao 12. O texto nos diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Feche os olhos mais uma vez, estaremos orando ao Senhor nosso Deus. Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, aquele que nos comprou, nós estamos diante de Ti neste momento, para te pedir mais uma vez que a Tua palavra, na ação do Teu Espírito Santo, possa tratar os nossos corações, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a entendermos a Tua palavra, aplicarmos ela às nossas vidas, e então podermos compreender mais a Tua vontade, os Seus planos perfeitos, os Seus propósitos, e Te amarmos cada vez mais pelo que o Senhor é, Deus. Ajuda-nos a nos submetermos a Ti em todos os ensinamentos, e a encontrarmos prazer e descanso em Ti, Jesus. A encontrarmos prazer no Teu sacrifício, Pai. Encontrarmos prazer no perdão dos pecados, encontrarmos prazer ao ouvir a Tua voz, encontrarmos prazer em estarmos na Tua presença, encontrarmos prazer ao virmos a Tua casa. Ajuda-nos ao encontrarmos prazer, mesmo quando todas as coisas ao nosso redor parecem nos querer levar a um caminho de luta, sofrimento, angústia, desamor, falta de alegria. Ainda assim, ajuda o nosso coração a olhar para a Escritura, vermos a Tua obra e nos alegrarmos e termos prazer em Ti. Para que sejamos um povo que tem alegria no coração e prazer por saber quem Tu és e o que o Senhor fez. E termos a certeza que há tesouros que a prata, que o ouro não podem comprar, que os ladrões não podem roubar, que a ferrugem não pode consumir, pois esses são tesouros eternos. Ajuda-nos a nos alegrarmos com os tesouros do céu, mais do que com os tesouros da terra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com você, em alguns breves minutos, nesse texto que nós lemos, Efésios, capítulo 1, do 7 ao 12, compartilhar com você sobre a obra de Cristo Jesus. Falarmos sobre o que Ele fez, o que Ele fez e qual a finalidade dele em realizar essa obra em nossas vidas. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre tudo isso durante toda a sua vida cristã. Mas o Evangelho de Cristo não é sobre estarmos aqui inventando coisas novas todas as noites, mas é deixar que o Espírito Santo renove a palavra no seu coração todos os dias. Esse é o Evangelho. Então, eu peço a Deus que Ele nos faça amar mais Jesus, ao lermos e entendermos esse texto.
Essa é a finalidade e o desejo do nosso coração, que amemos mais Jesus. Na simplicidade dessas palavras do apóstolo Paulo, mas na profundidade e grandeza da obra que Cristo fez. Amemos mais Jesus. Quando nós estávamos cantando o hino, nós cantamos sobre preciosas são as horas na presença de Jesus. Não sei se você meditou nessa letra, eu acho esse hino maravilhoso. Porque ele nos ensina que a gente não está tratando aqui sobre termos frio na barriga, nos arrepiarmos, sentirmos experiências sobrenaturais. Não é sobre isso. É sobre amarmos a presença de Jesus quando meditamos nele todos os dias. É sobre desejar meditar na grandeza do Senhor Jesus. E isso nos bastar de prazer e alegria. Tem um teólogo puritano, um pastor, John Flavel, o nome dele, John Flavel. A história conta que uma vez ele estava andando a cavalo, ali século XVIII, século XIX, e enquanto ele ia a cavalo, na sua viagem, ele começou a meditar na obra de Cristo, nas grandezas da palavra de Deus. E a história conta que ele foi tomado de tanta alegria, de tanto prazer e de tanta graça, que depois de um tempo, ele, como se ele tivesse despertado e ele já não sabia mais nem onde ele estava. E a história conta que ele levou algumas horas para redescobrir o caminho para onde ele estava indo. Porque ao meditar em Jesus, ao meditar nas Escrituras, ao meditar na obra de Deus, aquilo tomou tão conta do seu coração e da sua mente, que ele foi capaz de, por alguns momentos, se desligar completamente do mundo à sua volta e se agraciar e se alegrar com o reino celeste, a palavra do nosso Deus. Eu não estou dizendo aqui que todos nós seremos arrebatados nesta noite, está longe disso aqui. Mas eu desejo que você tenha preciosas horas na presença de Jesus. E não necessariamente tem que ser hoje à noite. Eu desejo que você tenha isso todos os dias. Quando você abrir a sua palavra, que você sorria e chore ouvindo Deus falar ao seu coração. Todos os dias. Pela simples meditação das preciosas horas na presença de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Então, na simplicidade daquilo que é o texto, pedindo que o Senhor fale a nós, eu queria convidar você a refletir na grandeza da obra de Cristo Jesus. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo trata nesse trecho, dos versículos 7 a 12. Ele está falando especificamente da grandeza da obra de Cristo mediante aquilo que ele fez na salvação. Nós sabemos já que ele está preso em Éfeso, ou melhor, ele está preso possivelmente em Roma, escrevendo para Éfeso, e nessa prisão domiciliar em que ele está, ele começa a escrever a igreja do Senhor Jesus, e a primeira coisa que ele começa a fazer é a louvar a Deus. Os versículos de número 1 até o versículo número 14, como vocês já sabem, é uma canção de gratidão ao Senhor, pelo que esse Senhor é, e pelo que ele fez lá na eternidade. A preocupação de Paulo não é se Deus vai libertar ou não Paulo daquela prisão e em casa. Se é daquela prisão de casa que ele vai ser conduzido a uma outra prisão ou até a sua sentença de morte. Essa não é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele queria que as igrejas pudessem receber essa carta e se alegrar num Deus que fez tão grandiosa a obra da salvação para que isso fortalecesse a fé das igrejas. E é por isso que ele escreve esse hino. No primeiro bloco que lemos e estudamos, há alguns domingos, ele falou sobre a obra de Deus. E como essa obra de um Deus maravilhoso escolheu, estabeleceu desde a eternidade e chamou um povo para si. Agora ele está preocupado em mostrar, através dessa canção, versículos 7 ao 12, como essa obra da escolha divina por um povo que é seu, foi derramada sobre as nossas vidas. Foi aplicada sobre nós. Quem participou dessa obra e quais os efeitos dela sobre a vida do povo de Deus. E como isso também nos chama a louvar ao Senhor. E é inevitável que a obra que o Pai começou, agora ele entrega para que o Filho dê continuidade.
Então, se os versículos do 3 ao 6 estão falando do Pai, os versículos do 7 ao 12 estão falando apenas sobre o Filho, sobre essa obra maravilhosa de Jesus Cristo, sobre a grandeza da obra que Ele realizou e os seus desdobramentos na nossa vida. Como ela impactou o nosso viver, de que forma ela mudou a nossa história, como ela mudou a nossa perspectiva e o que ela ainda causa em nós hoje. A obra de Cristo Jesus, o que ela ainda causa em nós hoje. É sobre isso que o apóstolo Paulo tem a preocupação de cantar e ensinar a igreja. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o que Cristo fez, que estão aí primeiro nos versículos 7, nos versículos também 8 e nos versículos de número 11. O que Cristo fez, o que a obra de Cristo proporcionou, o que ela realizou, como ela impactou a nossa vida, o que Ele fez, como ela mudou a nossa história. Talvez você já saiba isso, mas eu quero relembrar a você nesta noite mais uma vez. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina que Cristo nos trouxe redenção. Cristo nos trouxe redenção. É exatamente o que ele diz no início do versículo 7, no qual temos a redenção. Esse no qual ele está falando, do versículo 6, onde ele termina com a palavra o amado. Nesse amado, o qual o Senhor Deus Pai o move agora a agir em nosso favor. Esse amado é o próprio Cristo. E esse amado, por conta dele, Cristo Jesus, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que nós temos nele a redenção pelo seu sangue. Redenção pelo seu sangue. É a primeira coisa, é a primeira obra que Cristo conquista com a sua vida e obra na cruz, é a redenção. E a pergunta é: o que é redenção? A gente precisa saber o que é isso. Porque senão a gente fica aqui só repetindo: não, Deus nos redimiu. Deus conquistou a redenção, mas sem fazer a menor ideia do que é a redenção. Nesse contexto aqui do apóstolo Paulo, redenção está muito vinculada à libertação. A pagar um preço ou a tomar uma atitude de libertação para que alguém que é escravo possa se encontrar em estado de liberdade. A ideia aqui, e o contexto é muito próprio, porque a gente está falando de um contexto onde existia escravidão. O apóstolo Paulo olha para ele e diz: olha, Cristo Jesus, o amado, em que vocês creem, esse Cristo Jesus, ele em primeiro lugar fez uma obra e essa obra lhes trouxe a redenção. Pelo seu sangue temos redenção, ou seja, pelo seu sangue temos libertação. O Senhor Jesus nos libertou. Era como se estivéssemos escravizados e Ele nos libertou. Talvez uma linguagem para que nós pudéssemos entender, trazendo para o nosso contexto, era assim: imagine, não sei se você já fez ou passou por isso, espero que não, mas é a ideia de um sequestro. Imagine que alguém que você conhece foi sequestrado. E ao ligarem para a família dessa pessoa, lhe pediram uma quantia exorbitante, um valor muito alto, e que ela não poderia pagar. Você imagina o desespero que uma família dessa pode passar, pelo fato de saber que alguém querido seu, um amado seu, está preso em cativeiro e agora os sequestradores ligam pedindo um resgate. E por esse resgate, o valor é muito mais alto daquilo que eles poderiam conseguir. É essa a expressão que o apóstolo Paulo está utilizando. A ideia de que nós somos libertos de uma escravidão tamanha que nenhum valor poderia ser suficiente para que nós pudéssemos pagar e nos libertar disso. A ideia é que não havia um mínimo de condições em nós para nos libertarmos dessa escravidão. E é claro que ele está falando da escravidão aqui dos nossos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é que Cristo Jesus, em primeiro lugar, ele redimiu vocês. Ele libertou vocês. Ele foi capaz de pagar um preço que vocês de maneira nenhuma poderiam oferecer, para se verem livres da condição em que vocês estavam, livres do pecado. Porque esse pecado nos aprisionava. Ele nos prendia em suas correntes. Ele nos fazia andar por esse mundo escravos a ele. E a única coisa que nós sabíamos era viver reféns desse pecado. E não tinha uma outra forma. Não tinha uma outra maneira
de nos libertarmos se o próprio Deus não intervisse na nossa história, porque o preço para esse resgate era alto demais. Era muito maior do que nós poderíamos oferecer. Porque precisava de alguém puro para pagar por esse pecado. E não era a nossa realidade. Se dependesse de nós, até hoje estaríamos escravos desses nossos pecados. Até que Deus, de toda a eternidade, envia Cristo, e Ele vem com a missão de tornar-se o nosso libertador. De fazer aquilo que ninguém poderia fazer. De pagar o preço que ninguém poderia pagar. De conquistar na cruz uma liberdade que ninguém poderia conquistar. A libertação dos nossos pecados. Ele é aquele que nos trouxe redenção. Ele é aquele que quebrou todas as algemas que nos prendiam aos nossos pecados e nos transportou para um reino de liberdade que só encontramos em Jesus. Foi isso que ele fez. Mas isso teve um preço. Essa liberdade tinha uma moeda. Essa liberdade custava alguma coisa. E ela custava o sangue desse cordeiro. Então esse Cristo, ele vem aqui até nós. E ele encarna e toma a nossa forma. E ele caminha conosco. E ele ensina. E ele passa 3 anos de ministérios ensinando. Que ele sofre perseguições. E ele é caluniado. Ele é chicoteado. Os espinhos transpassam sua cabeça. Os cravos transpassam suas mãos e seus pés. Ele é apregoado numa cruz. Para que o sangue fosse derramado, porque o sangue era a única moeda que poderia nos trazer liberdade. O sangue era o único valor que poderia ser pago, entregue, oferecido, ofertado, para que as algemas da escravidão fossem quebradas. Era só um sangue de um cordeiro puro e inocente. Era só alguém entregue de maneira isenta, inocente, sem culpa, para que esse sangue fosse derramado, para que houvesse purificação e redenção. E ele disse, eu vou, Pai. E ele foi até a cruz para que esse sangue fosse vertido por mim e por você. E esse é um preço pago. O preço pago é o sangue de um justo derramado em favor de injustos. Os injustos somos nós, irmãos. Somos nós. Redenção fala sobre libertação de um povo escravo por alguém que ofereceu um preço de sangue para que escravos pudessem viver em liberdade. Somos nós que cremos no Senhor Jesus. Essa foi a liberdade que nos alcançou. O preço da liberdade foi o seu sangue. Mas agora somos livres do nosso pecado. O pecado que dominava você, que ditava o curso da sua vida, que lhe conduzia por caminhos em que desagradavam a Deus, que fazia com que você andasse cegamente, consumindo, vivendo e desejando as coisas deste mundo. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Cristo Jesus nos libertou. Porque ele quebrou toda a prisão que constava sobre nós. E foi o seu sangue que fez isso. E é por isso que hoje nós temos liberdade. A liberdade de vivermos para a glória de Deus. A liberdade de seguirmos os seus caminhos. A liberdade de fazermos a vontade de Deus. A liberdade de podermos então agora amar a Deus. E nos voltar para Ele e dizer que o amamos. E que Ele é o Senhor das nossas vidas. E que Ele perdoou os nossos pecados e agora a nossa vida está rendida e entregue aos pés dEle. Essa liberdade só é possível porque Ele pagou com o seu sangue e nos libertou de todas as mazelas dos nossos pecados. E esses pecados não dominam mais. Não dominam mais as nossas vidas. Não dominam mais a igreja de Cristo. Não dominam mais as nossas atitudes. Não domina mais a nossa língua, as nossas mãos, os nossos olhos.
As nossas atitudes, as nossas emoções, elas não estão aprisionadas ao pecado, porque em Cristo temos libertação definitiva e real de tudo aquilo que nos aprisionava. Em Cristo Jesus somos redimidos e temos a redenção dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. O que Cristo fez, Ele te libertou para que você vivesse a liberdade da graça todos os dias. Foi Cristo Jesus que fez isso. Ele te libertou para que você não vivesse prisioneiro do pecado. E em sua libertação nós encontramos vida. Nós encontramos graça. Nós encontramos paz. Nós encontramos amor. Na cruz nós encontramos redenção. E nessa redenção agora lutamos contra o pecado. Porque ele não domina mais. Mas agora lutamos todos os dias. Antes, como escravo, você fazia, vivia e desejava o pecado. Agora, como livre, você ama as coisas de Deus e luta constantemente sobre as coisas deste mundo do pecado e os desejos carnais do seu coração. Foi para isso que Cristo libertou você. Essa é a finalidade da libertação a qual Cristo lhe sujeitou pela graça. Para que você, em liberdade de vida, pudesse agora guerrear contra os desejos da sua carne. E não mais estar refém do seu coração. Mas saber que em Jesus há condição de vencermos, de batalharmos e de perseverarmos em santidade e amor a Deus. Não para que você viva aprisionado, mas livre. E desfrute dessa liberdade. Desfrute do prazer de estar na presença de Deus, vivendo em santidade com Ele, e de ser livre para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Desfrute dessa liberdade do Senhor Jesus. Temos a redenção de Cristo Jesus pelo seu sangue. O que estamos fazendo com a nossa liberdade, irmãos? O que estamos fazendo com a nossa liberdade? Lembrem-se, a liberdade da graça, a redenção que Cristo Jesus nos traz, essa liberdade que Ele conquistou na cruz, não é libertinagem, não é licença para pecar. Judas escreve sobre isso, onde alguns começam a transformar a liberdade da graça em libertinagem, achando que se Cristo nos libertou dos nossos pecados e que se o sangue pago na cruz foi suficiente para nos viver em liberdade, agora livres, podemos fazer o que quisermos e andarmos por qualquer caminho e termos qualquer ações, independente de qualquer outra coisa, vivermos para a nossa própria vontade. Não é isso que a liberdade da graça nos traz. Pelo contrário, ela nos põe em liberdade para que tenhamos a guerrear contra os desejos do nosso coração. E não fazendo a vontade da nossa carne. Mas essa é a liberdade que Jesus nos traz. Cantemos a liberdade que só vem em Jesus. Porque só Ele pode nos libertar dos nossos pecados. Mas o texto continua. O apóstolo Paulo nos ensina que Ele não só nos redimiu dos nossos pecados, não só nos trouxe liberdade, mas em Cristo Jesus também temos remissão dos pecados. A ideia de remissão é que em Cristo Jesus agora nós não só fomos libertos, mas nós também fomos perdoados. A ira de Deus sobre nós foi aplacada. Porque Cristo pagou o preço e assim perdoou os nossos pecados. E isso é remissão. É saber que havia a culpa sobre nós e que assim como a liberdade eu não podia ter sobre mim, eu também não podia tirar a culpa pelos meus próprios pecados de cima de mim. E não se trata do quanto, ou do que, ou de como você errou. Mas o fato de ter errado já lhe colocava na condição de pecador. E isso por si só garantia a minha e a sua condenação.
Porque os nossos pecados, pelo menor que eles tivessem sido, eram suficientes para nos colocar diante do juízo de Deus. E assim, diante do juízo e do tribunal de Deus, estabelecer a sentença de culpa sobre nós e recebermos a justa e santa ira de Deus. Esse era o nosso devido lugar. Era isso que nos aguardava. Não importa se você fez boas ações, mais boas ações ou mais más ações. Se você deu menos ou mais ofertas, se você ajudou mais ou menos pessoas, um só pecado cometido transgredia toda a lei e isso era suficiente para nos colocar no banco dos réus e assim nos fazer recair sobre nós a culpa e a pena por esses pecados. A única coisa que nos libertou disso, a única pessoa que nos libertou disso, foi Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E mais uma vez, foi Ele que me perdoou os nossos pecados. E como Ele faz isso, irmãos? Ele tomou sobre Ele toda a nossa culpa. Ele olhou para mim e para vocês e fez a troca talvez mais injusta da história. Porque Ele nos entregou justiça e tomou sobre si culpa e pecado. Faz sentido essa troca para vocês, irmãos? Quem de nós estaria disposto a fazer essa troca? Onde nós só recebemos a punição e entregamos o melhor. Foi exatamente o que Cristo Jesus fez. Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos entregou toda a sua justiça. E por essa justiça entregue a nós, seu povo, seus filhos, é que essa justa e santa ira de Deus não foi derramada sobre as nossas vidas, mas foi derramada sobre Ele. Sobre um Deus justo, puro e santo, que não deveria estar na cruz, porque a cruz era nossa, carregou sobre Ele a nossa cruz e por isso estamos aqui. O único fato de estarmos aqui nesta noite, sentarmos nesses bancos, cantarmos louvores, já participarmos da mesa do Senhor, abrirmos as nossas Bíblias, lermos a palavra, ouvirmos a pregação do Evangelho, é porque esses culpados, esses pecados não nos levaram como culpados ao tribunal e nos destruíram. Mas Cristo intercedeu no grande tribunal e disse: Pai, eu vou levar sobre ele os pecados deste povo. E ao levar os pecados, os nossos pecados, nós recebemos essa graciosa justiça de Deus, que nos permite agora, como diz Hebreus, entrarmos na presença do Pai sem culpa, sem mancha, sem mácula, e sermos agraciados com a presença de Deus em nosso meio todos os dias. Porque Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Ele libertou você. Ele perdoou você. Ele libertou a mim. Ele me perdoou. E veja, até agora o apóstolo Paulo não está dizendo nada que você tenha feito. Nada que você tenha feito aqui. Porque não é sobre o que você fez, é sobre a obra que Ele fez, independente de nós, porque aquilo que Ele havia estabelecido desde a eternidade para que Ele fizesse, porque toda a glória deve ser dada a Ele, como o único Cordeiro Santo de Deus. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos trouxe a redenção. E Ele nos fez a sua herança. Ele nos fez a sua herança. Sermos feitos a sua herança, sermos feitos povo de Deus. Veja o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A terceira obra que Cristo realizou na cruz, em nossas vidas, foi nos tornar seu povo, nos tornar sua propriedade.
nos tornar seus filhos, nos tornar aqueles que são filiados a Ele, não mais agora distantes de Deus, mas entregues, inseridos novamente na videira, agora andando em seus caminhos. Somos chamados propriedade exclusiva de Deus e nação santa. A obra de Cristo na cruz conquista para nós filiação. Passamos a ser filhos de Deus pelaquela obra na cruz. E em ser filhos de Deus, desfrutamos então do seu amor e da sua graça sobre nós. Podemos sentir o seu amor sobre as nossas vidas todos os dias. Entendermos a grandeza deste amor que está sobre o seu povo. Porque Ele nos tornou seus filhos. É o que somos hoje. Todos aqueles alcançados pela graça deixaram de ser inimigos de Deus para serem filhos seus e gozarem deste relacionamento com o Pai. Ser filho é compreender que agora vivemos uma relação com o Senhor. Conseguimos ouvir a sua voz, conseguimos nos alegrar nele, ouvir as suas palavras, crer na sua santa palavra, crer na sua vontade, andar pelos seus caminhos e desfrutar da sua companhia, para que tenhamos preciosas horas na presença de Jesus. Preciosas horas na presença de Jesus, só para aqueles que foram alcançados e chamados para serem seus filhos. E assim viverem felizes e desfrutando do Senhor Jesus. Isso é o que Cristo fez. Foi Ele que fez todas essas coisas, irmãos. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos livrou da culpa dos nossos pecados. E Ele nos tornou seu povo. Estamos abrigados debaixo das mãos de Deus porque somos seu povo. Não estamos entregues ao relento porque somos o seu povo. Temos um dono sobre nós que tem conduzido as nossas vidas porque somos o seu povo. Mas também não andamos de qualquer jeito porque somos o seu povo. Temos um testemunho a dar e zelar porque somos o seu povo. Devemos viver em santidade e retidão porque somos o seu povo. Somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, um povo escolhido para andar conforme a verdade da graça e o poder do Espírito. Somos povo de Deus. Foi isso que Cristo fez em nós. Irmãos, ninguém jamais poderia fazer nada disso. Ninguém jamais poderia fazer nada disso. Nenhuma religião, nenhuma outra divindade, nenhum outro intercessor, nenhuma outra igreja, nenhuma outra condição poderia conquistar tantas e tantas bênçãos, tantas gloriosas grandezas na cruz que pudessem impactar e transformar e nos alegrar tanto as nossas vidas do que Cristo fez. Mas a gente pode se perguntar, o que leva ele a fazer isso? O que eu fiz para que ele pudesse fazer isso? Que atitudes nós tivemos para que ele pudesse fazer isso, mesmo que todas essas grandezas conquistadas na salvação sobre o seu povo tenham tido um preço tão alto, porque custaram a sua própria vida? O que o levou a fazer isso? Quais foram os méritos, ou o que nós fizemos, o que ofertamos, o que entregamos, para que ele pudesse ter essas atitudes de graça em favor do seu povo? E a resposta é nada. Nada. Você não fez nada para merecer isso. Você não fez nada para que o Senhor te alcançasse. Você não fez nada para que ele te tornasse seu povo. Você não fez nada para que fosse filho de Deus. Você não fez nada para que fosse redimido, porque você não podia fazer nada para que isso acontecesse. E aqui talvez seja uma das maiores diferenças entre o cristianismo e toda outra e qualquer religião. É que normalmente as divindades requerem que você faça alguma coisa para conseguir um favor divino. E aí você faz o que quiser. Você sobe morro, desce morro, ascende, vai para um lado, vai para o outro.
paga a promessa, se corta, derrama sangue para conseguir algum favor de alguma divindade ou de algum Deus, qualquer que seja. O evangelho não funciona assim. Porque o apóstolo Paulo nos diz no versículo 8, final do versículo 7, versículo 8, ele diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. O único motivo que levou Cristo a fazer isso com as nossas vidas foi pela graça. Foi só a graça. Foi por um favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas que levou Cristo a se entregar na cruz do Calvário para morrer no meu e no seu lugar. Foi a graça de Deus. E o motivo pelo qual ele fez isso foi por graça, é porque nada em nós poderia comprar ou pagar o sangue derramado na cruz. Nada, irmãos. Pense naquilo que você tem de melhor. Pense naquilo que você pode fazer de melhor. Pense naquilo que você pode entregar de melhor a Deus. O melhor louvor, a sua melhor adoração, os seus melhores dias, o seu melhor culto, sua melhor palavra, sua maior devoção, entregar todos os seus bens, doar tudo aos pobres, entregar a sua vida em favor de missões, fazer todas as coisas em prol do próximo. Todas essas coisas ainda seriam insuficientes para conquistar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. E é por isso que foi só pela graça de Deus. Foi porque Ele olhou para nós com um olhar de amor e graça e decidiu nos alcançar. Ele decidiu nos alcançar para a glória do seu nome e fomos agraciados por Ele. Não houve ação sua, irmãos, nem minha. Foi um grande gesto de amor desde a eternidade que alcançou a cada um de nós. Que amor é esse, irmãos? Que é capaz de entregar e se doar para alcançar pecadores como nós. Graça. Libertação dos pecados é graça. Pagar o preço dos pecados é graça. Livrar-nos da culpa é graça. Nos dar o ar que respiramos é graça. Nos trazer aqui para cultuarmos é graça. Acordarmos e vermos a luz do dia é graça. Louvarmos a Deus nesta noite é graça. Cercarmos a mesa do Senhor, sendo pecadores como somos, fazendo as coisas erradas que fazemos, imerecedores de tudo que vem da parte de Deus, e ainda assim estarmos aqui, ouvirmos a sua voz, cercarmos a sua mesa. Isso é a graça de Deus. E não há coisa mais maravilhosa do que a sua graça. Porque todas as coisas são por causa dessa graça. É essa graça que nos ensina a nos esvaziarmos de nós. E a entendermos que não temos nada a oferecer ao Senhor. E é por isso que é graça. E pela graça, ao entender que eu não tenho nada a oferecê-lo, ainda assim eu ofereço não como moeda de troca, mas em gratidão a tudo que Ele fez, para que toda a minha vida seja um canto de louvor a Deus, porque a graça mudou a forma de enxergar as coisas. A graça me ensinou a ver que eu não sou um devedor. A graça me ensinou a ver que eu sou um eterno amado do Pai. E Ele me ama eternamente, por isso eu fui agraciado por Ele. Mas não porque somos melhores, é porque Ele quis. E o Evangelho é assim, é um amor de um Deus inexplicável que alcança quem Ele quer. Independente dos pecados que tenhamos cometido, independente do seu passado, da sua história, assassino, ladrão, adúltero, prostituto, avarento, caluniador, todas essas coisas, todos esses atributos, todos esses pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro e a graça está sobre nós. E não há lugar, pessoa, situação
em que essa graça não possa invadir e trazer pessoas para o reino do Filho, para o reino de chamado, e arregimentar pessoas para a eternidade. Não há. É por graça. Por isso não achemos que estamos fazendo alguma coisa aqui em paga por aquilo que Cristo fez. Eu estou ofertando como forma de pagamento. Não. Eu estou louvando. Não. Eu estou envolvido nesse ministério em paga. Não. Faça as coisas em gratidão pelo que Cristo fez, porque aquilo que você faz são insuficientes para pagar a graça de Deus. Porque ela é um favor imerecido sobre o seu povo. Graça de Deus. E só pela graça. Vimos o que Cristo fez, vimos o que o leva a fazer, que foi a sua graça. E para terminar agora, nós vamos para os versículos de número 11 e 12, onde ele nos ensina qual a finalidade de ter realizado todas essas coisas em nossa vida. O versículo 11 diz assim: naquele no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Essa grandiosa obra que Cristo fez nos leva a duas questões. A primeira, a vivermos a expectativa ardente em nossos corações de nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Essa redenção, essa libertação, esse perdão de pecados, essa graça, nos convidam todas elas a vivermos esperando ansiosamente o dia em que nos encontraremos com o Senhor. O dia em que o veremos. Nos ensina a esperarmos em Deus. A esperarmos no Senhor Jesus nessa caminhada até que Ele volte. E esperar fala de quietude nos corações e na alma. Porque muitas vezes nós queremos nos desesperar, desesperançar, nos inquietarmos, nos agoniarmos, como diz um bom nordestino. Mas essa obra que Cristo fez, se Ele foi capaz de nos salvar, nos libertar, nos perdoar, nos comprar e tudo por graça, nos fazer seu povo e tudo pela graça, então o nosso coração deve descansar nesse Deus. Porque se Ele foi capaz de nos entregar a sua própria vida, o que mais Ele não nos dará consigo? É isso que diz o apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa! O que o Senhor não dará aos seus filhos se a sua vida Ele entregou por nós? No que Ele nos deixará faltar? Quais as necessidades que Ele nos deixará passar? Nenhuma, irmãos. A resposta é nenhuma. Porque Ele entregou a sua própria vida por nós. Então, em toda a caminhada, devemos confiar que há um Deus que tem cuidado do seu povo. Esperemos no Senhor. Chamemos o nosso coração a nos aquietarmos em Deus. E a esperarmos no seu agir, na sua providência e na sua graça. Porque assim tem sido durante todos os nossos dias. Me diga um dia em que a sua graça não esteja sobre nós. Você consegue olhar um dia da sua vida em que a graça de Deus lhe desamparou? Em que a graça de Deus se afastou de você? É possível. Porque em todos os momentos a graça está lá, nos fazendo lembrar que há um Deus soberano sobre as nossas vidas. Esperemos no Senhor. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que Ele nos libertou, Ele nos perdoou os pecados, Ele nos fez seu povo, fez tudo isso pela graça, para que a nossa vida pudesse ser para o louvor da sua glória. E para o louvor da sua glória é a nossa aplicação.
Porque o que é que quer dizer vivermos uma vida para o louvor da sua glória? De maneira bem prática, é vivermos uma vida que glorifique, alegre e louve a Deus. É vivermos de tal forma que a nossa caminhada traga alegria ao Senhor. Engrandeça a Deus. Exalte e anuncie o nosso Criador. Então nós poderíamos nos perguntar nesta noite, mediante a tudo que Cristo fez, mediante a toda essa obra que Ele realizou, a nossa vida, em toda forma de viver, tem alegrado e glorificado a Deus. As nossas palavras, aquilo que nós falamos no dia a dia, para os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nosso cônjuge, nossos patrões, nossos colegas de trabalho, nossos funcionários, essas expressões, essas palavras, aquilo que eu tenho dito, tem louvado a Deus. Eu tenho dito de maneira a alegrar o Senhor, de maneira a glorificar a Deus. Tem sido coisas, palavras que ressoam ou ecoam gratidão ou não, irmãos? Ou não, irmãos? Aquilo que nós temos ouvido, temos ouvido que a glória de Deus tem alegrado a Deus, tem glorificado a Deus. Ou muitas vezes temos prestado os nossos ouvidos para ouvir mentiras, ouvir pessoas caluniando outros irmãos, ouvir fofocas, ouvir coisas que não agradam a Deus, e temos emprestado os nossos ouvidos a isso, e essas coisas têm contaminado o nosso coração. É isso que temos ouvido e temos nos prestado a ouvir. Aquilo que as nossas mãos têm realizado, que nós temos feito, as obras que nós temos realizado para o Senhor, aquilo que temos caminhado no nosso dia a dia, tem alegrado a Deus, tem glorificado a Deus, são motivos de gratidão ao Senhor, ou aquilo que temos produzido, feito, realizado, tem envergonhado o Evangelho da Graça porque está distante da vontade de Deus. Fomos chamados em tudo isso para vivermos para o louvor da sua glória. E todas essas coisas só são possíveis por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus e Cristo Jesus. Estênio Márcio, não sei se você já ouviu. Ele canta uma canção, e uma das canções é como se ele tivesse sonhado do dia em que ele foi chamado aos céus para encontrar-se com Jesus. E ele cantando isso, diz que foi caminhando a esse grande portão celestial, e ao se deparar com esse portão, quando ele bateu, as portas se abriram e um anjo saiu para atender. Aí ele diz assim: olhe, meu nome está aí, eu quero entrar. Aí ele diz: espera aí que eu vou pegar um livro. Aí o anjo pega o livro e diz que começa a olhar os registros dele. E à medida que o anjo vai olhando os registros dele, o anjo vai ficando assustado. E aí o anjo diz: como é que você, tendo feito todas essas coisas, vivendo dessa forma, fazendo tudo o que fez, ainda quer entrar por esses portões celestiais? Aí ele diz assim: anjo, olhe bem no final deste livro, você reconhece essa letra? Aí o anjo olha e sorrindo diz: eu conheço, é verdade. O rei escreveu perdoado. Perdoado. Essa é a obra que Cristo fez. Ele nos redimiu, nos remiu, nos comprou para sermos seu povo, nos chamou para vivermos para a sua glória. E tudo isso foi pela graça de Deus.
Se você ouviu falar desse Cristo nesta noite, se é a primeira vez que você se deparou com a mensagem da graça, se você ainda não tinha entendido o Evangelho da salvação, é isso que estamos anunciando aqui. Um Cristo que morreu para perdoar e pagar todos os nossos pecados. É esse Cristo que mudou a nossa vida e pode mudar a sua história. Porque a nós ele escreveu perdoar. Então creiamos em Jesus. Amém.